Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. Já aproveito para mandar aqui um forte abraço da Igreja Presbiteriana Redenção, ao qual eu sou membro. E como o Pablo me divulgou o evento como se fosse uma aula, então a gente vai fazer um modelo um pouco mais para tentar esticar a nossa mente, ok? Então eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vai ser um estudo bem tranquilo sobre, como ele acabou de falar, um dos pilares da fé protestante, da fé evangélica, que é o Soli Deo Glória, a Deus a glória somente. Então, eu gostaria de introduzir esse estudo, só recapitulando o que vocês provavelmente já sabem. Vocês já viram um pouco sobre esse tema, sobre o sola fide, sola Cristo, sola Escritura, sola Gracia e agora Soli Deo Glória. Tem algo muito interessante, vocês já devem ter ouvido essa história, que quando Lutero, na época da Reforma Protestante, um sapateiro, uma pessoa que confeccionava sapatos, perguntou para ele, que ele tinha acabado de se converter, perguntou para Lutero assim: como é que eu faço para glorificar, olha, atenção, esse é o nosso tema de hoje, hein? Como é que eu faço para glorificar a Deus e ser um cristão melhor? E dizem que Lutero olhou para ele e respondeu assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Olha que curioso a resposta de Lutero. E atenção, essa resposta, gente, está no centro, no motor do que é a Reforma Protestante. Essa não é uma resposta comum, qualquer, principalmente considerando o contexto histórico do qual aconteceu a Reforma Protestante. Gente, o que acontece? Eu não sei se vocês já estudaram sobre o assunto, mas a Reforma Protestante, apesar de ser um avivamento que aconteceu em meio à igreja daquela época, ela teve impactos culturais muito fortes. Então é por causa da Reforma Protestante, por exemplo, que houve um impacto fortíssimo no campo das artes. Não sei se vocês já ouviram falar num grande pintor chamado Rembrandt. Eu gostaria de dar esse panorama histórico para vocês terem assim uma pintada, um exemplo da dimensão do impacto da Reforma Protestante em termos para fora da igreja local. Olha que interessante. O Rembrandt, eu aconselho vocês depois a darem uma googlada nisso, dar uma pesquisada no nome dele. Rembrandt foi um artista cristão da Holanda que, a partir do que ele aprendeu, a partir do conceito de glorificar a Deus em todas as esferas da vida, em tudo aquilo que a gente faz, não só na igreja, mas durante a semana, ele aplicou essa visão de mundo nas artes. E foi um pintor fenomenal que conseguiu exprimir o conceito de como você glorifica a Deus fazendo arte. Inclusive tem algo muito interessante na obra de Rembrandt, é que ele colocava, olha só que curioso, ele colocava em toda a pintura dele, no cantinho da tela, escrito SDG. Os mais espertos aí eu acho que identificaram. É porque ele compreendia que a sua atividade, que hoje nós consideramos secular, era uma atividade primeiramente de serviço a Deus. Então quando ele ia, por exemplo, ao longo da semana fazer pintura, vender os seus quadros, expor a sua arte, ele entendia que aquelas atividades eram atividades que glorificavam a Deus. É por isso que ele colocava SDG, Soli Deo Glória. Então, olha que interessante, a Reforma Protestante conseguiu impactar a cultura a partir de um princípio que a gente vai estudar hoje, que é o princípio da glorificação única a Deus. Eu gostaria de dar outros exemplos. Você já deve ter ouvido falar de um grande musicista chamado Sebastian Bach. Sebastian Bach, um grande luterano, que também foi impactado profundamente pela Reforma, e ele conseguiu traduzir esse conceito reformado na música. Sebastian Bach compôs músicas de diversos tipos, não só para a igreja, mas para funerais, para ambientes, para orquestras. E ele fez tudo isso, gente, também com a expressão de que a atividade dele essencialmente glorificava a Deus. E é por isso que ele ia para o espaço público e fazia música. Ou seja, ele incorporava a sua ação de músico como vocação. Né? Lembra aí de Lutero? Como é que faz para o sapateiro então glorificar a Deus? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Quer dizer, as nossas atividades comuns, olha que interessante, ordinárias, têm a ver com glorificação. E foi isso que impulsionou
o grande impacto cultural na sociedade civil daquela época pela Reforma Protestante. Outros exemplos, não sei se vocês já ouviram falar sobre o fundador da Cruz Vermelha, Henri Dunant. Poucos sabem disso, mas ele era um protestante reformado e fundou a Cruz Vermelha, tão importantíssima hoje, também sob impactos da Reforma Protestante, a partir de uma visão de mundo que foi afetada, impactada pelo Evangelho. A gente tem outros também, logo na Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, no século depois, o século XVII, aconteceu o que a gente chama na história de grande revolução científica, né? Teve um grande mover a nível científico. Então você vê, por exemplo, Johannes Kepler, Galileu, grandes autores que foram pioneiros na tradição científica. Olha que interessante. Nessa época foi fundada a primeira grande sociedade científica, chamada Royal Society. Escuta isso aqui, ó. A Royal Society, na sua fundação, na sua data de criação, ela era composta por mais de 50% de cristãos cientistas. E a maioria deles eram cristãos reformados, de tradição puritana. Puritanos que se envolviam arduamente no desenvolvimento da ciência. Por que isso estava acontecendo? Porque, em sua maioria, cristãos estavam engajados em várias esferas da cultura. Gente, novamente, por causa do conceito por trás de glorificar a Deus. É isso que motivava eles internamente. Outros exemplos muito interessantes, eu acabei de citar aqui o Johannes Kepler. Johannes Kepler, além de ser um grande físico, ele foi também um grande teólogo, e ele entendia que a sua atividade científica, o seu labor no ambiente de trabalho, era uma forma dele de glorificar a Deus também. E ele conseguiu imprimir isso em várias fórmulas que ele fez, inclusive, várias coisas que ele descobriu. E por último, eu vou dar o exemplo do Samuel Rutherford. Quem aqui já ouviu falar nesse nome? Samuel Rutherford. Ele tem uma expressão, ele cunhou uma expressão muito famosa na área da política e na área do direito constitucional, que é chamada de lex rex. É uma expressão em latim que significa que a lei é a suprema autoridade. A lei, a Constituição, ela é o rei. E não aquilo que o rei diz é a lei. Isso parece comum para a gente. Nós já estamos acostumados. A gente, de alguma forma, se beneficia com os efeitos da reforma. Mas, na época, gente, no século XVII, Samuel Rutherford, quando ele falou isso, ele foi uma das primeiras pessoas que possibilitou o surgimento dos estados constitucionais europeus. Olha que interessante. Os primeiros estados constitucionais que conseguiram lutar contra o absolutismo, contra o abuso do rei na política, na economia, foi por causa de um calvinista que entendeu, olha que curioso, que entendeu que os princípios dos 10 mandamentos podem ser aplicados, derivados como princípios políticos. E aí ele foi e inverteu a frase, porque antes o padrão era o seguinte, antes o padrão era rex, lex, ou seja, tudo aquilo que o rei diz é lei. Aí ele inverteu isso, ele falou, não, de acordo com as escrituras, a lei que é a suprema autoridade. Ele inverteu lex, rex. Cristãos extremamente engajados, tentando glorificar a Deus nas suas vocações comuns. E é isso, gente, que a gente vai tentar estudar hoje um pouquinho. Olha que interessante, vocês conhecem muito bem esse versículo. O motus por trás da ideia de glorificar a Deus está lá em Paulo, quando ele diz, por exemplo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é isso que a gente vai tentar relacionar hoje. Afinal de contas, a gente vai tentar descobrir a importância do termo glória, tá? A importância dessa categoria que a gente usa muito, chamado glória. Essa vai ser a primeira parte. A segunda, a gente vai tentar definir o termo. E a gente vai tentar levantar algumas questões difíceis que surgem quando a gente fala sobre glória. E é interessante essa parte, porque nós cristãos, por estarmos acostumados a um ambiente evangélico, irmos à igreja dominicalmente, a gente utiliza uns conceitos como salvação, evangelho, e a gente acaba se acostumando com eles. E isso às vezes bloqueia o nosso senso crítico em relação a esses conceitos. A gente vai ver que glória não é um assunto
fácil. De forma nenhuma é fácil. Inclusive, Lutero, a grande dificuldade dele de se relacionar com Deus antes da sua conversão, quando ele era um monge agostiniano, lá no seu monastério, era por causa exatamente desse conceito de glória. Glória para Lutero, ele que conhecia as escrituras do Antigo Testamento, era algo que dava medo para ele. E ele não sabia de alguma forma se relacionar com isso, porque ele tinha que buscar a glória de Deus, mas os textos bíblicos, quando falavam da glória de Deus, eles de alguma forma afastavam a gente disso. E a gente vai ver isso um pouco mais próximo. Como é que a gente resolve esse dilema? Percebe? Eu vou te dar... O Pablo falou que as perguntas eram no final. Mas fica à vontade para perguntar depois, tá? E a nossa terceira parte hoje, a gente vai tentar estabelecer uma relação entre soli Deo Glória e solus Christus, que vocês já estudaram, né? O somente a Deus a glória com o somente Cristo. Existe uma relação muito intrínseca entre esses dois solas, e essa relação que vai ser a nossa fonte, a nossa conclusão para resolver os problemas que a gente encara quando nós estudamos o conceito de glória. E por fim a gente vai falar sobre um conceito importantíssimo, principalmente para os reformadores, chamado de coram Deo. Quem já ouviu essa expressão? Coram Deo significa diante de Deus. Ou, como alguns reformadores traduziam essa expressão do latim, eles falavam assim, perante a face de Deus. E a palavra face aqui, gente, tem tudo a ver com glória. Então, repetindo o nosso itinerário, nós vamos estudar a importância de glória, definir glória e levantar algumas questões difíceis, resolver essas questões difíceis a partir da relação entre soli Deo Glória e solo Christus, e quarto ponto, temor do Senhor e coram Deo. Ok? Então, vamos caminhar. Eu gostaria que vocês abrissem no nosso texto principal. Já vamos entrar de cara num dos principais assuntos da aula de hoje, que é o texto de Efésios, capítulo 1. Um texto relativamente grande, de 14 versículos. Hoje a gente vai tentar ler vários textos das Escrituras, né? Vamos aproveitar que nós estamos lembrando da Reforma. E uma das coisas que a Reforma fez, já no espaço do púlpito, não sei se vocês sabem disso, é que o impacto da Reforma nas disposições litúrgicas foi que ela retirou do centro da igreja a mesa, onde fazia-se a Eucaristia, e colocou, sabe o quê? O púlpito. E o púlpito simbolizava o quê? Que o centro do culto protestante é a palavra de Deus. E essa é a ideia, né? A pessoa que fala aqui, ela não tem autoridade. Eu não sei se vocês sabem disso. A pessoa que fala aqui não tem autoridade nenhuma. Ela tem autoridade enquanto declara a palavra de Deus. Então a nossa palavra é autoritativa se ela for declarativa da palavra de Deus. Então enquanto eu não falar a palavra de Deus, eu não tenho autoridade nenhuma. A minha autoridade emerge quando o púlpito está expressando a própria voz de Deus através das Escrituras. Então vamos aproveitar esse momento de reforma e fazer uso disso, né? Efésios capítulo 1. A gente vai ler do versículo 3 até o versículo 14, um texto belíssimo, diga-se de passagem. É um texto que fala, gente, sobre salvação. A gente está aqui na temática sobre a importância da glória de Deus. E eu vou tentar convencer vocês de que a glória de Deus é importante, principalmente a partir desse texto. Versículo 3 até o versículo 14 do capítulo 1 de Efésios. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, atenção, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos parar um pouquinho. Eu quero que vocês se atentem com o fato de que nesse texto que nós vamos ler, a expressão glória vai aparecer 3 vezes. E isso não é acidental. Olha que interessante. Glória vai aparecer 3 vezes. E esse texto, sabe o que ele está falando? Moisés está se dirigindo aos santos de Efésios, ou seja, a igreja de Efésios, e está lembrando a eles Paulo está se dirigindo a Efésios, e ele está lembrando aquela igreja como Deus operou a salvação neles.
como é que foi o processo de salvação que Deus, desde a eternidade, operou naqueles eleitos ali da igreja em Efésios. Então é isso que ele está falando. E aí ele vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é curioso porque o termo glória, ele serve como parâmetro no texto para saber da mudança de foco que o texto faz do Pai para o Filho e do Filho para o Espírito Santo. Então, se vocês repararam bem, o texto começou a falar de quem? Começou a falar de Deus Pai. E a função do Pai aqui é que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí vem o termo glória, não é mesmo? No versículo 6. Agora vamos continuar a leitura. Para louvor da glória de sua graça, no versículo 6, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pergunto, quem é o amado aí? É Cristo. Agora, o foco da pessoa, da obra da salvação mudou. E aí ele vai continuar falando de Cristo. O que ele fez por nós? No qual temos, versículo 7, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele. Olha só os Cristos aí, gente. Tudo tem que convergir nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, o quê? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, atenção, para o louvor da sua glória. Olha que interessante, agora o texto vai mudar. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados agora com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor, gente, é garantia, tá? É Ele que guarda, Ele que garante que a nossa salvação vai ser completada no final dos tempos. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, novamente em louvor da sua glória. Percebam aí, glória 3 vezes. Então, olha que interessante. A gente não vai analisar esse texto profundamente, nós vamos retomar ele, porque é o nosso texto principal, no final da palestra. Mas tem algo aqui. O conceito de glória está relacionado com o conceito de salvação. Ou seja, como é que foi a nossa salvação que Paulo está dizendo? O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Isso significa que a nossa salvação é obra de toda a divindade. O único Deus, que é pessoalmente trino, Ele se desdobra desde a eternidade para nos salvar. Ele nos elege, Ele nos redime e Ele nos sela, nos garante essa salvação. Então o apóstolo Paulo, não, outra pessoa que eu falei, né? O apóstolo Paulo, o que ele está ensinando aqui? Que a nossa salvação, que a gente costuma dizer que é um dos temas mais importantes das Escrituras, o motivo da nossa salvação é para o louvor da sua glória. Então existe uma subordinação aqui, ok? A nossa salvação é importante enquanto ela glorifica a Deus. Para vocês terem uma noção do tamanho da importância dessa temática. Ela não é qualquer tema, percebe? Eu gostaria de retomar vocês lá para o texto de Salmos 96, um salmo muito, muito famoso. Inclusive a gente canta muito ele numa canção belíssima. Salmos 96. A gente vai ler os 5 primeiros versículos por enquanto. Eu gostaria de atentar aqui para algo que acontece quando nós falamos sobre glória, que é a relação entre glória e missão, glória e evangelismo. Então a gente primeiro viu, para mostrar a importância do soli deo glória, que existe uma relação entre glória e salvação. E que a salvação está subordinada à glória de Deus. Ou seja, nós fomos salvos para o louvor da sua glória, citando expressamente o texto bíblico. Mas a questão é, por que nós vamos em missão? Por que nós cristãos saímos para evangelizar o mundo? Então vocês estão aqui hoje no dia do Senhor, e aí vocês estão louvando a Deus em comunidade, experimentando da comunhão dos santos, das graças que Deus nos concede nesse dia. Mas a gente faz tudo isso para quê? Para ir em missão ao longo da semana. Então nós somos embaixadores do reino ao longo da semana. A questão é, por quê? Como é que o salmista responderia isso? Então, Salmos 96, versículo 1,
do versículo 5. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações, atenção, a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Olha, o salmista vai dar a razão do porquê que a gente tem que fazer isso. Então, afinal de contas, por que a gente tem que anunciar? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Gente, é muito interessante a teologia do salmista aqui, nessa poesia belíssima, né? De uma música, inclusive, que eu gosto muito. Olha que interessante. O salmista aqui está dando uma razão do porquê que a gente tem que fazer missão, do porquê que a gente tem que evangelizar. Afinal de contas, por que o missionário desbrava esses mundos desconhecidos, viaja quilômetros e quilômetros para chegar naquele tipo de povo que ninguém nunca alcançou? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está em missão? Porque ele é preocupado, ele é pessoalmente preocupado com a glória de Deus. Por causa disso. O salmista ele estabelece uma relação entre missão e o fato de que Deus não é glorificado entre os ímpios, entre os pecadores. E isso é um problema. Sabe por que é um problema, gente? Porque toda a criação foi feita para louvar, para glorificar a Deus. Então, se existem pessoas aí pelo mundo que não o estão fazendo, nós temos que de alguma forma levar para eles a missão para que eles possam glorificar a Deus. Eu gostaria de ler aqui um trecho muito interessante do John Piper, um teólogo que eu gosto muito, em que ele estabelece uma relação entre missão e glorificação. Gente, muita atenção nessa citação, ela é quente, muito boa, ok? Diz assim o John Piper: a missão, o evangelismo, não é o alvo supremo da criação. Não é. Não é o alvo supremo da história, nem o alvo supremo de Deus. A adoração, sim, é o alvo supremo de Deus e da história. Missões existem porque não há adoração. Elas são uma solução temporária. Quando esta era acabar e todo o mal for banido, quando vierem novos céus e nova terra e eles se encherem da glória de Deus como as águas cobrem o mar, não haverá missões nunca mais. Nunca mais. As missões são um instrumento temporário para aquela adoração gloriosa e fervorosa de pessoas do mundo inteiro reunidas sob a autoridade de Jesus. Esse é o alvo. O alvo não é missões. Missões são os meios de alcançar e de trazer pessoas para adorar a Cristo. Por isso dizemos que a adoração é ao mesmo tempo o combustível e o alvo e o objetivo das missões. É o alvo porque nós estamos reunindo um povo para se alegrar a Deus e exaltá-lo, ou seja, adorá-lo. Mas nós não podemos convocar um povo para se alegrar a Deus se nós mesmos já não nos alegramos em Deus. O que significa, atenção, que a adoração é tanto o começo, é tanto o início e o fim do evangelismo, o objetivo do evangelismo. É o combustível, porque ela começa com a minha alegria em Deus, e é o alvo, porque almeja a alegria dos outros em Deus. O que está no meio disso, então, é o que nós chamamos de missão. Gente, é exatamente isso que o salmista está dizendo. O salmista, gente, ele evangeliza porque existe idolatria. Porque enquanto as pessoas do mundo deveriam estar dando glória a Deus, elas estão fazendo isso a ídolos que não passam de ídolos falsos. Deus não está sendo glorificado em toda a terra. Atenção, a gente pode ter motivos secundários para evangelizar? Gente, é claro que pode. A gente evangeliza também porque a gente se importa com as pessoas, porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, e a gente não suporta a corrupção do pecado nessas pessoas. Então você também se preocupa no ato de evangelismo, você se preocupa com os perdidos, de fato. Mas a questão é, essa preocupação inclusive tem que ser secundária frente ao fato de que eles não estão glorificando a Deus. O nosso motivo de fazer missão é só lhe deu glória. É porque Deus não está sendo glorificado e a glória tem que ultimamente ser dada a Ele. E é por isso que o salmista estabelece essa relação. E é por isso que nós cristãos cantamos muito, né? Por que a gente canta muito? Porque nós estamos glorificando a Deus. E o fato de a gente estar fazendo isso nesse dia é porque nós se alegramos tanto nisso
É porque nós gozamos tanto na presença de Deus que a gente precisa levar isso para outras pessoas. A gente precisa arrebanhar os perdidos para que eles também participem da nossa alegria de estar na adoração a Deus. Então, novamente, esse tema não é qualquer tema. E, gente, não somos só nós que adoramos a Deus. Aqueles versículos famosos, como por exemplo, famosos como o Salmo 19, em que o texto fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. E o texto continua, né? Um dia proclama para o outro. Gente, olha que belíssimo que o salmista está falando. Antes de qualquer, atenção, antes de qualquer missionário ter a ideia de começar a evangelizar povos perdidos, antes do primeiro missionário chegar para a primeira pessoa não alcançada, Deus é o primeiro grande missionário. Deus já estava em missão muito tempo antes do homem se aventurar em fazer missões. Deus já estava proclamando a sua glória através da criação há muito tempo. Então a missão, ela não é nossa, percebe? Como diz os reformadores, a missão, a missio Dei. A missão é de Deus. E a questão é se você participa ou não da missão que já é de Deus há muito tempo. Para glorificá-lo. Então, Deus é o principal interessado em expor a sua fama, o seu louvor, a sua glória. E glória tem a ver com isso. A gente vai ver daqui a pouco. Gente, até aqui tá tranquilo? Estou indo muito rápido, tá claro? Então vamos avançar. Nosso segundo ponto seria investigar. Afinal de contas, o que é glória? Será que a gente já sabe o que isso significa? Provavelmente sim. Provavelmente você já sabe. Então, o nosso objetivo vai ser tentar aprofundar nesse conceito, que não é um conceito fácil, como eu disse. E nesse texto você já tem pistas do que significa o conceito de glória. Glória, nesse capítulo que a gente leu, ele está relacionado com algumas coisas um tanto, como eu vou dizer, desconfortáveis. Olha que interessante. O versículo, não sei se vocês repararam, sempre quando ele falava de glória, ele descrevia um pouco de quem Deus é. Por exemplo, vamos continuar lendo do versículo 6 ao versículo 9, que essa parte a gente não leu ainda. Olha o que diz o texto. Glória e majestade estão diante dele. E é interessante porque tanto no versículo 6, 7 e 8, o termo glória vai aparecer. Glória e majestade estão diante dele, força, atenção para a palavra força, e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, de novo, glória e força associado. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha que interessante essa expressão. Tremei diante dele todas as terras. Então, no versículo 4, apareceu a expressão temível. Eu gostaria de destacar algumas expressões. Nesse salmo que a gente acabou de ler, expressões como mais temível, glória e força, tremei diante deles todas as terras, essas expressões apareceram. Então, de alguma forma, o salmista está querendo sugerir, está querendo mostrar para a gente que glória é algo que dá medo. Glória é algo pesado. Inclusive a palavra glória em hebraico, kavod, ela significa exatamente isso, peso, ser pesado. Glória é alguma coisa que a gente não consegue suportar. Glória é algo que inclusive o próprio Deus, como nós vamos ver em Êxodo, o próprio Deus tem que nos proteger da glória dele, para não nos afetar. É por isso que a glória é temível. É por isso que os povos, quando conhecerem a glória de Deus, quando nós estivermos em missão, mostrando os caráteres de Deus, os povos têm que tremer diante dele. Não só isso, sempre quando, por exemplo, o texto vai descrever quem Deus é, na maioria das vezes nesse salmo, que ele está falando sobre glória, ele descreve Deus enfatizando a sua onipotência, falando assim para os ímpios, o nosso Deus fez os céus, está enfatizando a força, poder de Deus. Perto deles, perto do nosso Deus, os ídolos não passam de nada. Então, o salmista, gente, para ele, glória não é algo, em primeiro lugar, atenção, imediatamente, glória não é algo acessível. Glória, pelo contrário, a glória de Deus, se vocês fizerem um estudo ao longo do Antigo Testamento,
de pessoas que tiveram contato com a glória de Deus, pode ter certeza absoluta que não foi uma experiência prazerosamente interessante. Foi uma experiência, como descrevem os profetas, terrível. Uma experiência consumidora, eles também usam essa expressão. Quer dizer, a gente tem um problema aqui. Não sei se vocês repararam. Ora, se glória é isso, por que o texto, ao mesmo tempo que descreve glória assim, ele de alguma forma convida a gente para buscar a glória de Deus? É como se, não sei se vocês estão percebendo o que o texto está fazendo, mas é como se ele estivesse assim, preparando todo um abate, fogo, faca. Imagina, toda uma cena terrível. Pega o seu filme de terror mais medonho, pega aquela cena mais forte, e aí o texto bíblico está falando, vem para cá. Se aproxima da glória de Deus, se aproxima do fogo, se aproxima do kavod, do peso. Eu gostaria de mostrar isso numa história, numa narrativa, junto com um autor. Inclusive eu acho que eu tinha citado o nome dele, né? Eu falei Moisés? Então agora a gente vai falar de Moisés, não é Paulo agora. Moisés, lá em Êxodo capítulo 33. Vamos analisar esse diálogo de Moisés com o próprio Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a 23. Inclusive eu tive a oportunidade de estudar de forma mais aprofundada esse texto na aula que o Pablo me chamou para dar aqui com os professores da EBD, né? E a gente analisou esse texto também, um dos textos que eu gosto muito do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Gostaria que vocês prestassem atenção em alguns termos que aparecem no texto, ok? A gente vai estabelecer uma relação entre eles. O primeiro é a palavra face. Talvez em algumas traduções possa estar rosto, mas é alguma coisa que vá nessa linha, dependendo das traduções. Mas normalmente está traduzido como face. E prestem atenção no nosso tema de hoje, glória, ok? Essas palavras vão aparecer várias vezes. Diz assim: então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Deus responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha, atenção, face, não me verá. Então, esse é um texto muito curioso da narrativa de Êxodo, que é uma narrativa belíssima, fantástica. Nesse texto, Moisés tinha acabado de exercer a sua função como sacerdote. Se vocês lerem alguns versículos anteriores, vocês vão ver isso. Deus estava furioso com o pecado do povo. E quando Deus profere que ele vai se irar e derramar sobre o povo a sua ira, Moisés se interpõe entre Deus e o povo. E isso que o sacerdote faz. O sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. E ele fala assim: Deus, não faça isso com o povo de Israel. Tenha misericórdia. E aí Deus vai, recua, e aí ele fala: eu vou proclamar o meu nome. Eu serei misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso, e me compadecerei com quem eu quiser me compadecer. Então esse é o contexto aqui. E o pecado que o povo de Israel tinha acabado de cometer é o pecado do bezerro de ouro. Então esse é o contexto maior, imediato aqui do texto. Mas o que a gente está buscando é especificamente a questão do termo glória e a sua relação com face. Afinal de contas, a gente quer definir. A gente já sabe de algumas coisas, que glória nas escrituras é associado com coisas terríveis, pesadas. O próprio significado etimológico, como eu disse para vocês, significa isso, kavod, peso. Essa é a ideia.
E aí o texto vai dizer, Moisés pergunta para Deus, Deus, me mostre a tua glória. E aí Deus responde, não tem como. Não tem como, Moisés, eu mostrar a minha face e o homem continuar vivo. É aquela cena, tá, gente? A Bíblia está te convidando para você experimentar isso aqui. Glória de Deus. Mas curiosamente para Moisés ele falou, não tem como. Não tem como. Inclusive, o que eu vou mostrar para você, eu vou conceder algo para você, Moisés. Você quer ver minha glória? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te colocar por trás de uma rocha, numa fresta. Eu vou tampar com a minha mão. Você perceberam que o texto fala isso? O próprio Deus vai proteger Moisés. Isso é muito curioso. Deus vai proteger Moisés dele mesmo. E eu vou passar por entre a fresta da rocha e você não vai me ver tudo. Na verdade, você só vai ver o finalzinho. O finalzinho das minhas costas. É a expressão que o texto usa, né? Então, só quando o próprio Deus estiver terminando de passar, ele vai retirar as mãos sobre o rosto de Moisés. E Moisés vai conseguir ver o finalzinho. Entre outras palavras, você não vai ver a minha glória plena. Eu só vou te dar algo parcial. Por quê? Porque Deus, de alguma forma, não quer que os outros conheçam a glória dele? De forma nenhuma. A gente acabou de ler vários textos nos Salmos que dizem que os céus e a terra estão proclamando a glória de Deus. Então Deus é o mais interessado que a glória dele seja revelada. Mas existe um problema, que é o problema do pecado. O homem não suporta a glória de Deus. Aliás, na verdade não é nem um problema do pecado. Principalmente, a falta de capacidade do homem de ver a glória de Deus é porque ele é pecador. Principalmente por causa disso. Mas mesmo se o homem não fosse pecador, ele também não teria acesso à glória de Deus. Totalmente. Não teria. Quer ver uma coisa? Lá no texto de João, no prólogo joanino, capítulo 1, o texto diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ninguém, o texto é categórico, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pergunta, essa expressão, ninguém jamais viu a Deus, inclui o Adão antes da queda? O Adão lá no jardim, quando o texto falava que na viração do dia ele andava com Deus, que Deus ia se encontrar com ele. Será que esse texto de que ninguém jamais viu a Deus se refere também a Adão? Será que eu posso falar que Adão lá no jardim não viu a Deus? Posso, gente. Atenção, a expressão ver não é literal, ver realmente. O que o texto está querendo dizer é que ninguém jamais teve acesso pleno, pesado da glória de Deus. Nem Adão. Inclusive a relação de Adão com Deus no Éden não se compara com a relação que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Porque de acordo com o prólogo joanino, quem de fato revelou a glória de Deus? Quem de fato revelou quem Deus é? Cristo. Isso é meio estranho. Porque no Antigo Testamento, a gente vê Deus fazendo muitas coisas. Quer dizer, o povo de Israel viu o maná descendo. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrindo. E aí você pensa assim, poxa, eles tiveram um contato muito mais próximo com a glória de Deus. Ora, se o texto bíblico é infalível, se o texto bíblico é correto em tudo que ele diz, isso significa que nós que temos acesso a Cristo, estamos perto da glória de Deus de forma extremamente qualitativa do que qualquer pessoa. O nosso acesso a Deus por meio de Cristo é o acesso à glória plena de quem Deus é. Mas aí eu já estou antecipando um pouco, a solução. Mas vamos continuar com os nossos problemas aqui. Quer dizer, glória levanta uma questão complicada. A glória de Deus é temível, terrível. E aqui, gente, eu gostaria que vocês se atentassem que o texto intercambeia duas categorias, glória e face. Então, às vezes ele está falando de glória, aí às vezes ele fala de face. E ele fica trocando isso. E isso é algo que não só acontece nesse texto. Ao longo de todo o Antigo Testamento, e Lutero percebeu isso nas suas leituras, o termo glória sempre aparece junto do termo face, na maioria das vezes. Sempre quando ele fala sobre a face de Deus, você continua lendo as Escrituras, aparece glória. Ou o contrário. Isso é algo muito interessante. A face, gente, a face é a expressão que as Escrituras utilizam para mostrar que a gente tem que ter acesso pleno a quem Deus é. Não sei se vocês já repararam isso. Na nossa relação com as pessoas, parece que o caráter da pessoa, quem ela é, está na face dela.
Quer dizer, a pessoa é o corpo inteiro, né? Então, eu, Eduardo, por exemplo, tenho braços, pernas. Mas quando você vem falar comigo, você não fala olhando para minha mão, olhando para o meu pé. Tudo bom, Eduardo? Quer dizer, parece, de alguma forma, intuitivamente, no dia a dia, quando a gente vai falar com a pessoa inteira, quando a gente vai cumprimentar a pessoa inteira, nós olhamos para a face. É porque a face, gente, o rosto, é a expressão, é onde é sintetizado, é a expressão que reúne tudo aquilo que a pessoa é. Quem eu sou internamente, o meu self, se expressa de forma mais evidente e clara no meu rosto, na minha face. O meu eu se mostra ao mundo, a vocês, pelo meu rosto. Então, quando as escrituras utilizam a expressão face, depois trocam por glória, o que ela está querendo dizer é, se eu ver a face de Deus, eu vou ver de fato quem Ele é. É isso que ela está dizendo. Eu vou ver completamente Deus, eu não vou ver só uma parte. Porque nós, seres humanos, a gente não se satisfaz vendo só um dedo, vendo só um ombro. A gente quer ver a pessoa toda. E quando a gente fala isso, nós estamos imaginando o rosto dela. Porque o rosto é onde exprime aquilo que ela é. Então as escrituras utilizam essa linguagem analógica, essa linguagem metafórica, para falar, ver a glória de Deus é como se fosse ver a face, ver quem Ele de fato é. É isso que nós queremos descobrir. Nós queremos descobrir, gente, quem de fato Deus é, qual é a identidade dele, como ele se revela. Exatamente isso. Um outro problema, um segundo problema quando a gente fala de termo glória, além dele ser pesado, temível. Então, o primeiro problema, vocês pegaram, né? Ao mesmo tempo que Deus nos convida para buscarmos a sua glória, existe algo na glória de Deus que nos impede de acessá-la. Esse é o primeiro problema. O segundo é que, não sei se vocês já pensaram nisso, eu pensava algumas vezes, não parece algo vaidoso falar de glória? Assim, honestamente, não parece algo egoísta? Quer dizer, por que Deus quer como objetivo principal que todo mundo glorifique a Ele? Por que tudo tem que apontar para Ele? Apontar para Deus? Será que, vamos supor, os muçulmanos gostam muito de falar isso? Por que o Deus cristão é tão vaidoso? Por que o Deus cristão não aceita dividir a sua glória com qualquer outra pessoa, coisa que ele criou, ídolo? Por que ele quer toda a atenção dele para si? E atenção, apesar da palavra kavod significar peso, várias vezes o mesmo termo hebraico é utilizado para fama. Então glória tem a ver com fama, ser famoso, ser conhecido. É isso que Deus quer. Deus quer que ele seja conhecido, visto. Ele quer que toda a atenção, em termos últimos e principais, esteja direcionado a Ele. Agora, que coisa estranha, o nosso Deus não é amor, e o conceito de amor não é deixar de olhar para si e olhar para o outro, não é ver o outro em primeiro lugar. Parece que existe um problema, um paradoxo aqui dentro do conceito de glória. Gente, uma das formas de você responder a isso, para começar, é que imagine uma situação curiosa. Imagine se um único Deus, nós cristãos confessamos que existe um só Deus, né? Nós somos monoteístas. Um único Deus que é complexo relacionalmente dentro de si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma única substância, um único Deus, Trindade, né? Imagine esse único Deus, imagine se existisse algo fora desse Deus que ele amasse muito. Imagine isso, não existe, vamos supor que não existe nada aqui na criação, e tá Deus ali, ele não criou nada, mas existe alguma coisa fora de Deus, que ele ama muito, que ele ama mais que a si mesmo, que ele devota toda a sua atenção, que ele tem prazer naquilo, muito mais que ele tem prazer em si mesmo. A gente iria perguntar assim para Deus, Deus, me mostra o que é essa coisa, porque eu vou querer adorar ela. Ora, se o Deus Todo-Poderoso tem algo como foco, como devoção, maior do que ele mesmo, isso daí deve ser mais importante que o próprio Deus. Então, olha que interessante. Para o monoteísmo bíblico ser certo, ser coerente, Deus não pode amar mais nada acima do que ele ama a si mesmo. Por quê?
porque não há nada mais importante, mais amável do que o próprio e a sua natureza de Deus. Ora, se Deus amasse fora dele algo muito mais importante, amável, prazeroso do que ele, isso seria automaticamente, deveria ocupar uma centralidade muito maior do que o próprio Deus. Então, essa é a primeira forma de responder. Mas a gente ainda tem que lidar com a questão da vaidade. Gente, é óbvio que a glória de Deus não é vaidade. Não é a forma como nós nos relacionamos com o nosso orgulho, com a nossa fama. É claro que a gente, de alguma forma, exprime isso de forma corrompida, de forma depravada. A glória de Deus, gente, ela não é vaidosa, porque Deus, apesar de ser um, dentro do seu próprio ser, dentro da sua única substância, ele é trindade. Gente, se você imaginar o Deus cristão e tentar dar um zoom em Deus, se a gente pudesse fazer isso, estudar as escrituras, ver como esse Deus se revelou ao longo da narração redentiva, se a gente fosse estudar isso, nós vamos ver que desde a fundação do mundo, esse Deus, ele possui uma relação interna de amor. E isso não é trivial, ok? Atenção, quando o cristianismo fala que Deus é amor, ele não está falando sobre os parâmetros de amor do mundo moderno, de forma nenhuma. Quando o cristão utiliza a palavra amor, ele está se referindo à natureza interna de Deus. A questão é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade, antes de criar o mundo, eles tinham uma relação intensa de amor um pelo outro. O Pai ama o Filho é amado pelo Pai, e como diz Santo Agostinho, o amor é o vínculo, o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Agostinho costumava dizer que a Trindade é como se fosse uma comunidade de amor, em que o Pai é o amante, ou seja, aquele que ama, o Filho é o objeto de amor do Pai, aquele que recebe o amor, e o vínculo de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Agostinho chamava isso de vínculos caritatis, o vínculo da caridade, o vínculo do amor. Gente, olha que interessante, o nosso Deus é essencialmente amor. Então, é muito diferente, por exemplo, da religião islâmica. O Deus islâmico não é pessoal, ele não é pluripessoal. O Deus islâmico, ele é um só Deus, mas ele é uma mônada, ele é um Deus sozinho, é um Deus indivisível. É um Deus que você olha para ele, só tem ele sozinho, Alá. Ou seja, isso significa que o Deus islâmico não é amor. Porque olha que interessante, se o Deus islâmico fosse amor, você perguntaria, quem que ele está amando? Se ele estivesse amando algo fora dele, então esse algo fora é mais importante que esse Deus. É por isso que o islamismo não aceita dizer que Deus é amor. Porque amar, gente, é necessariamente amar o outro. Você nunca ia falar, por exemplo, que alguém é amor se ela amasse a si mesma sozinha. Isso não é amor, isso é autocentrismo. Isso é ficar curvado em si mesmo. Então é por isso, gente, que não existe, nos atributos do Deus islâmico, não existe o amor. O islamismo, por exemplo, se você, inclusive isso já aconteceu, teve um profeta recentemente do islamismo que falou que sentiu a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Foi morto. Isso é heresia no islamismo. Você não pode falar que você se relacionou com Deus, porque Deus não ama nada fora dele. Deus não vai em missão se relacionar com a sua criação, porque ele é um Deus sozinho. Como é que o cristianismo resolve esse dilema? Resolve esse problema? Trindade. O nosso Deus é um único Deus, mas que dentro do seu ser possui uma relação pessoal entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é nem uma mônada e não é nem politeísmo, vários deuses. É um único Deus, diversificalmente relacional. Na sua própria essência, Deus se relaciona consigo mesmo. Deus não é vaidoso. E a gente vai ver isso agora, num texto que eu acho fenomenal. É um dos meus textos preferidos das Escrituras. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 16. Nós vamos tentar resolver esses dois problemas, que a gente já resolveu de alguma forma. Né? Eu já acabei dando alguns adiantamentos. Mas a forma da gente tentar resolver esse problema do peso da glória e o nosso acesso a ela, e de que glória a Deus parece soar algo egoísta, é relacionando, a nosso terceiro ponto da aula de hoje,
solos Christos com soli Deo glória. A gente vai ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 16. Então, só para nos localizarmos onde nós estamos no nosso estudo, para resolver esses problemas, a gente precisa estabelecer uma relação entre esses dois solas. Isso significa que o soli Deo glória, em algum aspecto, depende dos solos Christos. E vice-versa, tá? Só Cristo, a nossa centralidade, a nossa suficiência em Cristo e em ninguém mais, depende também do fato de que a glória é somente a Deus. A gente tem que saber relacionar esses dois temas. Eles estão de alguma forma intrincados. E esse texto tem tudo a ver, curiosamente nada, providencialmente, porque a gente cantou hoje, antes da palestra. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13. A gente vai ler até o 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para, atenção nessa frase, para o reino do Filho do seu amor. Vamos dar uma pausa aqui. Você já parou para pensar nessa expressão? Reino do Filho do seu amor? Em outras palavras, e curioso que no grego está exatamente assim. Reino do Filho do seu amor. Isso significa, gente, que o amor de Deus teve um filho. Vou falar de novo a expressão, tá? Reino do Filho do seu amor. O texto está dizendo que o amor de Deus teve um filho. Que filho é esse? Olha que interessante, gente. O texto está dizendo que o Pai, na eternidade, nada existia, ele não tinha criado o mundo. Atenção, gente. Antes de Deus ser criador, isso é um atributo de Deus? É. Lembra do credo? Existe o credo apostólico, né? Um credo de toda a fé cristã. Então, por exemplo, cada igreja tem a sua confissão de fé. Mas existe aquela confissão de fé que é comum a todas as igrejas cristãs do mundo, que a gente chama de credo apostólico, que começa assim, ó: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a primeira coisa que o credo diz é que antes de Deus ser criador, ele é o quê? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo muito, essa sequência é importante. A gente não pode inverter ela. Isso significa, e a fé cristã sempre disse isso, que Deus poderia não criar o mundo. Atenção, tá? Deus não precisava criar você. Você não é necessário. O mundo não é necessário. O mundo tem algo que a gente chama de contingência. Deus poderia não ter criado, mas Ele criou. Então por que Ele criou? Por amor. E a gente vai ver por quê. Esse texto vai explicar. Por que Deus criou o mundo? Ora, Deus criou o mundo porque antes dele ser criador, dele manifestar esse atributo, ele era Pai. Então tem algo na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é onde reside a razão da criação e do mundo existir. O mundo existe por causa de alguma coisa na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se emergiu e que fez o mundo ser criado, ok? Então isso é muito importante. Antes de Deus ser criador, Ele é Pai, e isso é mais essencial. Essa é a ideia. Então, o amor de Deus teve um filho. Vou explicar isso depois. Vamos continuar lendo. No versículo 14. No qual temos a redenção, novamente. Redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem dos Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem, gente? Cristo. No céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Perceberam a semelhança com o texto de Efésios? Ou seja, em Cristo foram criadas todas as coisas. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Atenção, essa é a nossa parte principal. Tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele. E isso é algo muito interessante. O texto está dizendo que não é que Jesus só criou o mundo. Ele fez isso. Mas é que o mundo que o próprio Cristo criou, tudo que existe emergiu a partir de Cristo, tudo isso foi feito para ele. Aqui está a razão do universo, tá? Gente, para pensar nisso. A criação de Deus surgiu a partir de um evento do amor do Pai pelo Filho. O mundo é uma dádiva. A criação, tudo que existe, o tempo, a história, a cultura, tudo isso que existe, gente, faz parte de um evento de amor do Pai para o Filho. O Pai olha para o Filho
e ele presenteia o mundo para ele. Então, às vezes, gente, quando nós temos dificuldade de relacionar as coisas com Deus, é porque a gente não está olhando o mundo a partir da perspectiva correta. O mundo não é feito para você. Atenção. O mundo não foi criado para mim, para as minhas vontades, para o meu autocentramento, para a minha ajuda. O mundo foi criado para o Filho. Então, se você estiver olhando da perspectiva de Cristo, que olha para o Pai e recebe o mundo, aí você entende porque o mundo foi criado. Aí você começa a compreender o sentido das coisas. É porque a gente é coadjuvante nesse ato de amor. Nós somos criação, presentes para o Filho, para Deus Filho. Então isso é algo curioso. Por que o mundo existe? Porque Deus, o Pai, é amor. E porque Ele é amor, como sinal do amor do Pai, Ele cria o mundo, a história, e oferece isso para o Filho de Deus. Gente, isso ilumina a forma como você enxerga toda a realidade. Para pensar, a história, o tempo, tá? O tempo que está passando agora, ó, que passou de novo. Tá vendo o tempo que está passando? Esse tempo aqui, ele faz parte desse evento de amor do Pai para o Filho. Isso significa, gente, que as coisas, em termos últimos, tudo que existe, tudo que acontece, as leis físicas, química, biologia, ciência, tudo isso que acontece, que foi projetado por Deus, tudo isso tem uma relação pessoal com Deus. Esses eventos não são impessoais, materializados. Esses eventos apontam para uma relação primordial, uma relação entre Deus, Pai e o Filho. E o mundo surgiu por causa disso. Essa é a ideia da glória de Deus. Ora, por que a gente tem que glorificar a Deus? Porque a razão da nossa existência, a razão de toda a criação é glorificar o Filho. Essa foi a intenção do Pai ao criar todas as coisas. Essa é a ideia. E aí a gente volta para o nosso primeiro texto, texto de Efésios, capítulo 1. Gostaria de destacar algumas coisas lá. Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14. Olha como o tema do amor não é qualquer tema das Escrituras, tá? Nós estamos acostumados a falar que Deus é amor, que Ele nos ama, que nós amamos a Deus. Tudo isso é verdade, ok? Tudo isso tem que ser praticado. Mas vocês têm que compreender que quando o cristianismo fala de amor, ele não está falando na mesma categoria que as outras pessoas falam que é amor. Esse tema nas Escrituras é seríssimo, o amor a Deus, a glorificação a Deus. A gente passou rapidamente no versículo 6. Primeira coisa que a gente viu nesse texto, que ele possui uma estrutura tríplice, né? E a palavra glória serve como ponto de passagem do foco do texto. Então o texto começa falando do Pai, depois ele muda o foco para o Filho, depois ele vai para o Espírito Santo. Quando ele está falando do Filho, ele chama Jesus de uma forma muito curiosa. Ele fala assim no versículo 6, para o louvor da sua glória. Agora ele vai começar a falar de quem? De Cristo. Glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa expressão amado é uma expressão, gente, que é só referida, podem percorrer o Novo Testamento, só se refere a Cristo. Cristo é o amado. Lembra do batismo? Este é o meu filho amado, olha a expressão amado, em quem eu tenho prazer. Atenção, gente, Deus só ama o Filho. E Ele ama as outras coisas porque Ele ama o Filho. E é por isso que as outras coisas surgiram. As outras coisas, a criação, nós estamos incluídos na existência porque o Pai ama o Filho. E o único objeto, atenção, o único objeto do amor do Pai é o Filho. Aí você me pergunta, como é que a gente participa disso? Para você participar do amor que o Pai sempre teve para o Filho, desde toda a eternidade, você tem que estar no amado. É somente em Cristo que você recebe o amor filial, paternal de Deus. Perceba isso, gente. Então não é que nós somos meramente espectadores. Já seria muito bom, né? Ser espectador dessa glória maravilhosa de um Deus Pai que sempre amou o Filho no Espírito Santo, se revelando ao longo da história dessa forma. E a gente vê o projeto da glória de Deus sendo revelado na história da redenção. Já seria muito bom,
mas maior ainda, Deus nos concedeu uma outra coisa. Deus nos concedeu que nós não simplesmente visualizássemos de fora esse amor, mas Ele nos possibilitou participar desse amor de dentro. Nós não só vemos que Deus é amor, mas recebemos o amor de Deus em Cristo Jesus, o mesmo amor que sempre foi direcionado eternamente ao Filho. E é isso que a gente está participando. É por isso, gente, que a expressão que o cristianismo usa, dizendo assim, ó, você é filho de Deus, não é qualquer expressão. Vocês vão ver aí mais para frente no texto, que ele fala sobre a adoção, que Deus nos concedeu a adoção. Sabe o que é ser filho de Deus? É entrar para dentro da família trinitariana. Como agora eu sou incluído em Cristo Jesus, como diz Paulo, revestido de Cristo Jesus, agora eu recebo o amor do Pai, que era direcionado somente a Ele, e agora eu faço parte da comunhão interna da Trindade. Eu sou filho de Deus juntamente com Cristo. Perceba, gente, a glória de Deus é uma glória direcionada ao Filho, o Filho ama o Pai, e a Trindade é assim. É uma pessoa olhando para a outra. A Trindade é uma grande comunhão de unidade, porque uma pessoa nunca olha para ela. Ela sempre faz as coisas olhando para outra. Então o Pai ama o Filho, mas se você ler os evangelhos, a narrativa da história de Jesus aqui na terra, você vai ver que ele fazia tudo visualizando o Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para buscar as ovelhas que o meu Pai me deu. Olha que interessante. A obra de Jesus é olhando para o Pai. A obra do Espírito Santo é olhando para o Filho. Cada pessoa da Trindade, ela tira o olhar sobre si mesma e olha para fora. Para fora de quem? Para fora da outra pessoa da Trindade, que é um só Deus, porque, quanto à natureza, eles são um só Deus. Gente, é isso que a reforma resgatou. A reforma, em primeiro lugar, resgatou que todas as coisas que nós temos que fazer é para glorificar a Deus. Agora a gente não pode mais ter medo da glória de Deus. Ela continua sendo temível? Continua. Os povos têm que tremer diante dele, mas agora nós estamos em Cristo. E em Cristo nós temos acesso à glória de Deus. E tudo, absolutamente tudo que a gente tem que fazer é visualizando a glória de Deus. E para encerrar, gente, eu gostaria de mostrar isso num exemplo muito interessante, que é de um grupo que foi impactado pela reforma. A reforma protestante, ela teve várias atuações geográficas. Então, ela começou na Alemanha, com Lutero, mas quando ela se espalhou, por exemplo, para a França, você tem os huguenotes franceses. Quando ela se espalhou para a Inglaterra, você tem a reforma na Inglaterra, que são os puritanos. E tem uma coisa muito interessante dos puritanos, que eles utilizavam um termo chamado de coram Deo, diante de Deus. Lá na reforma protestante tinha uma forma de você saber se uma cadeira, tá, comum, se essa cadeira tinha sido feita por um artesão puritano ou por um ímpio, uma pessoa que não era convertida, não acreditava em Deus. Tinha uma forma muito interessante. Você chegava nas duas cadeiras, elas poderiam ser idênticas. Você olhasse por duas cadeiras, uma foi feita por um puritano, um protestante, outra foi feita por uma pessoa comum. Para saber se foi feita por um puritano, você tinha que pegar a cadeira e olhar lá embaixo dela. Se o acabamento embaixo da cadeira fosse o mesmo acabamento de cima e das outras partes da cadeira, então com certeza foi um puritano que tinha sido feito. Sabe por quê? O puritano não trabalhava para o seu patrão. O puritano não trabalhava esperando a recompensa dos homens. Ele trabalhava porque ele tinha consciência de que Deus estava observando os seus atos. Então ele trabalhava em primeiro lugar para glorificar a Deus. Esse foi o princípio que revolucionou a nossa civilização ocidental. Política, economia, ciência, arte, cristianismo, moral. Gente, isso é algo muito interessante. Esse princípio de fazer tudo perante Deus é o princípio lá no Antigo Testamento que nós conhecemos como temor do Senhor, sabia? O que é temor do Senhor? É algo muito interessante. A palavra temor, o hebraico tem algumas curiosidades assim. As palavras no hebraico, as palavras que forem da mesma raiz, elas se conectam. Olha que interessante. A palavra temor em hebraico é a palavra irat. Irat significa, sabe o que? Irat vem da raiz
da palavra hebraica chamado re'e. Então olha que interessante, irat vem da palavra re'e, que significa no hebraico ver, observar. E a palavra bíblica para pastor de ovelhas é roê. Então eu vou repetir para vocês, olha como parece a pronúncia. Irat, palavra temor. Re'e, a palavra ver, observar, supervisionar. E a palavra roê. Todas essas palavras, gente, ela vem da mesma raiz. Elas estão no hebraico conectadas. Aí você se pergunta, qual é a relação que existe entre temor, ver e pastor? Que relação que existe no hebraico entre isso? Gente, isso era a prática do pastor. O pastor, quando guiava aquela ovelha rebelde, a ovelha ia na frente dele e ele ia com o cajado guiando. E aí a ovelha queria se desviar do caminho, ele ia lá, puxava ela para o caminho certo. Vinha um lobo atacar, o pastor ia lá, protegia. Então olha que interessante, o pastor estava a todo momento supervisionando a ovelha. Então a ovelha começou a ser condicionada pela observação do pastor. É isso que acontece na dimensão. Gente, olha que impressionante o que é temor do Senhor. Sabe quando, por exemplo, o texto bíblico, ele vai dizer assim, por que me temestes, lá em Gênesis 22 para Abraão, ele diz assim, por que me temeste, Abraão, e não me negaste o seu único filho? Por que ele fala assim, você não me temeu? Porque Abraão fez tudo consciente de que Deus estava observando, supervisionando, olhando ele. Temor do Senhor é isso, tá? Temor do Senhor é a consciência de que Deus está presente. E de que tudo que eu faço para Ele, eu o faço sob a sua supervisão. E isso gera o quê? Gera sabedoria. O temor do Senhor é o quê, gente? O princípio da sabedoria. Olhe para esse puritano. O puritano conseguia ser sábio no seu labor, no seu trabalho, porque ele fazia isso com temor do Senhor. Ou, utilizando os termos dele, coram del, diante da face. Face é o que, gente? Diante da glória de Deus. Gente, é revolucionário você viver a partir do fato de que Deus está presente e de que a sua glória enche toda a terra. É revolucionário. Graças a Deus por isso, só lhe deu glória. A glória a Deus somente. Vamos orar? Pai querido, quão maravilhoso, Deus, é a sua palavra. Quão maravilhoso, Deus, são as suas ações ao longo da história, se revelando, mostrando da tua glória, mostrando quem tu és, Pai. Obrigado porque o Senhor nos incluiu no teu Filho e que essa foi a solução para gozarmos da tua glória. A glória que era terrível, temível, agora é o nosso lar em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo da história. Obrigado pelos reformadores, os nossos pais na fé. Calvino, Lutero, Zwinglio. Obrigado por todos esses homens que o Senhor levantou e que nos ensinam tanto, Pai. Obrigado porque o teu Espírito guia realmente a igreja a toda a verdade. Obrigado por esse princípio, por essa confissão de fé protestante, os 5 solas. Obrigado porque aprendemos, Deus, que temos que ter acesso a Deus somente pela fé, somente em Cristo Jesus, utilizando como única autoridade as Escrituras, somente pela graça, e tudo isso, Deus, para glorificá-lo. Para glorificar a Deus, para junto ao Pai glorificar o Filho na comunhão da Trindade. Obrigado por tamanha graça, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos capacita, e nos ajude, Pai, nos ajude a fazer tudo isso, em primeiro lugar e último, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.